for you. Prince of Persia: The Lost Crown saiu dia 18 de janeiro de 2024. Jogo lançado pela Ubisoft, empresa já conhecida pelos seus jogos tais como Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, entre outros. A última vez que tivemos um jogo desta franquia foi em 2010, com o jogo The Forgotten Sands, que foi um jogo que saiu a acompanhar uma adaptação para o cinema, um filme chamado The Sands Time. E desta vez o The Lost Crown volta às origens da franquia, um jogo de ação e aventura com visão em 2D. Apesar da Ubisoft já ter dito a público que The Lost Crown não se trata nem de uma continuação nem de um reboot, na minha opinião eu acho que é um soft reboot, que não é novidade nenhuma para esta franquia, visto que já existem pelo menos 3 reboots na série, uma em 2007 se não me engano, e o último jogo que tivemos em 2010 também se tornou num reboot. Portanto, a meu ver, trata-se de um soft reboot. Até porque nós não jogamos com o príncipe da Pérsia, que, como diz o título do jogo, mas sim com um soldado. Ou seja, não é muito relevante ser uma continuação ou um reboot, porque não tem qualquer ligação a uma personagem antiga dos jogos. E como é que o jogo funciona? Podemos correr, saltar, fazer um salto duplo, podemos fazer combates corpo a corpo, usar um arco e flecha, temos a habilidade de fazer um parry, ou seja, defender num momento muito específico. Podemos usar amuletos para ganhar habilidades novas, capacidades novas como aumento de dano, a esquiva ser maior, entre outras capacidades, e ao longo do jogo vamos desbloqueando habilidades novas que se focam no tempo, que é um tópico já muito abordado neste jogo, nesta saga, que é voltar atrás no tempo ou a manipulação do tempo. Duas das habilidades que eu mais gostei do jogo foi conseguir fazer um dash assim com a habilidade do tempo, ou seja, parece que passamos por dentro dos inimigos, e a outra habilidade é criar uma espécie de um checkpoint em que basta clicar num botão e voltamos para lá como se estivéssemos a voltar atrás no tempo, que torna a dinâmica do jogo muito mais interessante. Como disse há bocado, Prince of Persia: The Lost Crown é um jogo de ação e aventura em 2D, porém com uma pequena diferença dos jogos antigos. Desta vez tornou-se um Metroidvania. O que é um Metroidvania para vocês que não sabem? Basicamente é um jogo em que nós chegamos a um mapa e ele está 100% desbloqueado para nós podemos ir onde nós quisermos. Porém, todo o objetivo do jogo é irmos atrás de habilidades novas para conseguirmos chegar a sítios que antes não conseguíamos. Por exemplo, a certa altura do jogo só podemos ir por um certo caminho se tivermos a habilidade de um salto duplo. Ou seja, se nós não tivermos essa habilidade não conseguimos ir para esse caminho. Portanto, o objetivo do jogo é sempre andar a desbloquear habilidades novas para conseguirmos ir por caminhos que ainda não fomos. Neste jogo acompanhamos uma personagem chamada Sargon, um guerreiro de uma força de elite chamada os Imortais, que são os defensores da Pérsia. Eventualmente descobrem que o príncipe da Pérsia é dado como raptado, e a missão do jogo é ir atrás dele e conseguir resgatá-lo. E eventualmente percebem que vão dar a uma montanha e que o tempo não funciona de forma normal lá dentro. Por exemplo, quando eles chegam, um dos soldados que raptou o príncipe da Pérsia diz que já está lá há 30 anos, enquanto que o príncipe da Pérsia para ele só foi raptado há um dia. Por isso, dentro daquele mapa, o tempo funciona de forma diferente. O tempo não funciona de uma forma constante. Como quase em todos os jogos de mundo aberto, existem algumas sidequests e colecionáveis. Porém, as sidequests não servem propriamente para evoluir a história do jogo, mas sim para acrescentar algo à história do sítio onde nós estamos. Ou seja, pode haver algumas personagens que já estão lá há alguns anos e que nos contam algo novo sobre aquele sítio. Ou seja, não acrescenta nada à personagem principal, mas sim serve para dar algum contexto do sítio onde nós estamos. Para mim, onde o jogo brilha é mesmo nos visuais. Todos os poderes do Sargon são incríveis, tanto pelas cores como os formatos. Existem vários biomas diferentes, ou seja, nenhum bioma é igual. Existe, por exemplo, o bioma da neve, o bioma da floresta, do deserto, e nós conseguimos ver que cada bioma é mesmo único. Até porque cada inimigo que existe no jogo só existe em certo bioma, ou seja, nós não vemos um inimigo do bioma da neve no bioma da floresta, por exemplo. Eu acho que isso cria uma imersão muito maior ao jogo, eu adorei isso. Apesar da história não ser nada de especial, até eu diria que até um bocado clichê, as personagens são muito bem escritas, tanto o Sargon como as personagens secundárias são todas incríveis, acrescentam muito à história, ajudam a desenvolver a história, o que significa que foram personagens muito bem escritas.
Apesar de ter adorado o mapa do jogo, eu sinto que alguns atalhos foram mal utilizados e sinto falta de atalhos em alguns biomas. Em comparação com alguns biomas que têm muitos atalhos e às vezes desnecessários, senti, por exemplo, que o bioma da neve não tem atalhos suficientes. O bioma é muito grande e para chegar de uma ponta do bioma ao outro torna-se muito complicado e cansativo até. Apesar de gostar das armas que são usadas durante o jogo, senti falta de alguma diferença. Senti falta de meterem armas novas no jogo e senti especialmente falta da Adaga do Tempo, que é uma arma já conhecida na franquia. Apesar de não ser propriamente necessária, porque a personagem principal tem uns poderes relacionados ao tempo, de qualquer das formas, senti que só usar duas espadas e o arco e flecha durante o jogo todo foi um bocado cansativo. Mas eu acho que as habilidades dão algum ritmo ao jogo. Por isso é algo que eu acho negativo, mas acho que foi bem contrariado, no sentido que há muitas habilidades que a personagem principal tem e não necessita propriamente de armas novas. E por falar em armas e em toda a luta, no geral, gostei muito das boss fights. Todas as boss fights são únicas, são incríveis, não há um ataque repetido em boss fights diferentes. Ou seja, é preciso uma técnica específica para cada boss. Não podemos simplesmente usar a mesma técnica constantemente para todos os inimigos. Por isso eu acho espetacular, achei todos os finishers, ou seja, a forma como nós acabamos essa luta é incrível em todas elas e eu acho isso um ponto muito positivo no jogo. Como disse há bocado, a história não é nada de especial, mas eu acho que vale muito a pena, nem que seja por estes momentos de luta, pelo design do mapa, pelas habilidades que nós podemos desbloquear. Só isso acho que vale a pena comprar este jogo. E para quem gosta de platinar jogos, eu acho que este jogo é muito fácil de ser platinado. Eu demorei mais ou menos 25 horas. O troféu mais complicado é apanhar todas as melhorias de vida e de armas, mas isso é algo que existe em todos os jogos de mundo aberto. E não é nada complicado, é só seguir guias se vocês quiserem fazer tudo mais rapidamente. E acho que é uma boa platina para quem não tem muito tempo para jogar. E é recompensadora, eu diria. E para terminar, acho que vale a pena dizer que o jogo é muito barato, é um jogo novo que tem mais ou menos um mês e que o full price é de 40€. Por isso, e para um jogo destes com tanta qualidade, acho que vale muito a pena. Se preferirem, até podem esperar por um desconto e fica ainda mais barato. Mas, visto que estamos a entrar numa era em que os jogos são todos 70 ou 80€, ter um jogo destes por 40 acho que é muito bom e é de se aproveitar. E é isso, espero que tenham gostado da minha review e tchau, tchau. Hi, Sargon. Lend me your Eye of the Wanderer. I'll add the information I've...